9 fator positivo de êxito: domínio das preocupações. A preocupação pode ser definida como uma espécie de temor ante a possibilidade de que alguma coisa má aconteça conosco ou nos impeça realizar um plano ou ambição. Os temores geralmente se concentram sobre determinados objetos, podendo perdurar mesmo por toda uma existência. A preocupação é, podemos dizer, um temor centralizado em um possível contratempo. É o que às vezes chamamos pressentimento também. Sendo uma espécie de medo, seu poder sobre as pessoas se justifica amplamente e, como tal, paralisa a mente e produz mal-estar na vida da pessoa sujeita a tais temores. Não pretendemos, nesta obra, oferecer uma fórmula infalível para erradicar da mente do leitor as suas preocupações. Porém, procuraremos proporcionar-lhe algumas diretrizes para a extirpação desse mal. Para conseguir o êxito, a pessoa deve aprender a pôr de lado realmente as suas preocupações, ou pelo menos procurar atenuá-las. Dissemos procurar atenuá-las, porque constantemente o homem há de experimentar preocupação ante uma frustração em seus desejos e sua ambição. Oferecer remédios para combater a preocupação é nada mais, nada menos que iludir-se. De nada adianta aconselhar uma mãe que não se preocupe por seu filho doente. Ante um iminente desastre financeiro, é penoso comprovar a inutilidade de um conselho a um comerciante que construiu seu negócio à custa de grandes sacrifícios. A preocupação é algo que centraliza dentro da pessoa mesma. Tal pessoa se sente atemorizada ante uma situação. Acredita não ser suficientemente forte de espírito para suportar uma calamidade que pode ocorrer. Há pessoas que são preocupadas por natureza e outras que padecem de preocupações ocasionais. O indivíduo preocupado por natureza é aquele que sofre de um complexo de inferioridade, possuindo um conceito mesquinho de si mesmo, carece de autoconfiança ante a incógnita do futuro, preferindo um presente certo e seguro, se é que o consegue achar. Com tal medo do amanhã, teme tudo o que possa lhe acontecer em seguida. A origem dessa atitude geralmente provém de maus tratos sofridos na infância, o que sempre conduz à introversão. Toda criança maltratada padece desse complexo. As contínuas repreensões, os castigos e as humilhações produzem a perda do entusiasmo pela vida. Uma criança em tais condições age sempre sob um constante temor de ser repreendida, e tal sentimento a acompanha por toda a vida. Assim, o estado da sua mente não lhe permite encarar serenamente os acontecimentos. Sua mente está sempre propensa a ser modificada ou enfocada para o lado desagradável, devido à sua impotência mental para enfrentar os perigos do futuro. Cada passo de sua vida é dado com penoso esforço e tudo à sua volta parece sugerir algo de mal a acontecer-lhe. É evidente que esse tipo de preocupado, na realidade, se preocupa de si mesmo e não do futuro. Se depositasse plena confiança em sua própria mente, não se sentiria ameaçado por uma infinidade de coisas que ele mesmo impregnou de uma atmosfera de medo. Em tudo ele vê perigos, embora na realidade estes não existam, e sempre diz mesmo que teve uma infinidade de atribulações por coisas que nunca aconteceram. A pessoa com um complexo de inferioridade desconfia de todos e de todas as situações.
Pensa que a sociedade lhe é hostil. Dessa maneira, tem dificuldades em se ajustar satisfatoriamente às outras pessoas, receando o que lhes possam fazer mais tarde. Elabora a preocupação como produto natural da sua mente. Dá ainda por firme a sua atitude e crê que a sua maneira de pensar é natural. Pensa que a escassa medida de si mesmo e a sombria perspectiva que lhe oferece a vida são inatos e, portanto, não procura analisar corretamente as causas da sua preocupação. Outro tipo de indivíduo cheio permanentemente de preocupações é o obstinado, mais ou menos o polo oposto do que acabamos de descrever. A este, o futuro não intimida, porém não tolera obstáculos, sejam de que classe forem. Para o obstinado, um objetivo deve ser levado até o fim, de acordo com um plano pré-estabelecido. Um desejo deve ser satisfeito com exatidão matemática. O obstinado traça seu plano de ação e não se desvia dele sob nenhum pretexto, apesar de ter já comprovado que muitos adotam com sucesso outra maneira de agir, outra modalidade de ação. Não aceita conselhos e não muda de caminho. Não admite que ideias alheias possam também produzir resultados, às vezes com muito menos gasto de energia. Esse o motivo de divergências, muitas vezes irreparáveis, em reuniões e assembleias. Com obstinada tenacidade, sustenta seu ponto de vista diametralmente oposto aos seus sócios, colegas, esposa e filhos. Converte as naturais diferenças de opiniões em oposições confabuladas. Em consequência disso, começa a duvidar, a preocupar-se de que não alcançará o seu objetivo, e a preocupação perdura. Nesse ponto de vista, a pessoa obstinada é uma das vítimas mais castigadas pela preocupação. No entanto, as causas do mal residem nele mesmo, não havendo nenhuma ameaça de perigo real. Admitir uma opinião alheia ou analisá-la calmamente não significa fraqueza de caráter, mas indício de fortaleza. Em determinadas ocasiões, podem existir obstáculos que realmente impeçam a conquista de um objetivo. Porém, em regra geral, a preocupação é causada pelos obstáculos criados na própria mente. E o obstinado, ignorando isso, culpa os demais pelas dificuldades que lhe atravessam o caminho. Ele sempre acredita estar no caminho certo e, assim, não olha para a direita ou para a esquerda, a fim de certificar-se do terreno em que pisa. Acredita que uma determinação irredutível lhe proporcionará melhores facilidades para alcançar o que deseja, quando na realidade é o contrário. Outro tipo de indivíduo que se preocupa continuamente é o de natureza ingênua ou simples. Tais indivíduos possuem mentalidade infantil e acreditam que alcançarão tudo o que desejam na vida. São, por natureza, volúveis e alegres. Aceitam docilmente a modificação nos seus planos, sem estudar detidamente as possibilidades de êxito. Vivem no mundo dos sonhos, são poucos práticos e acreditam que, por sorte ou encantamento, seus desejos todos se convertam em realidade. Sonhadores, nada práticos, vivem constantemente decepcionados e acossados por preocupações de toda espécie. Seus planos, sempre irreais, com base em fantasias, ruem quando chegam à realidade dura. É quando então caem presas do medo. Nunca investigaram a consistência dos seus projetos. Não obstante, tal pessoa, tão carente de sentido prático, passa frequentemente de uma ilusão a outra, sendo suas preocupações
de curta duração. Outro tipo de preocupado, por natureza, é o indivíduo instável emocionalmente, muito nervoso, sempre sob tensão, se emociona com facilidade. Em consequência, forja ameaças contra si mesmo e contra outras pessoas. A preocupação sobrevém então facilmente. Sua mentalidade é sempre repleta de insignificantes dificuldades, sempre se preocupando com insignificâncias ou contratempos passageiros, sem qualquer importância real. O curioso é que as verdadeiras ele suporta corajosamente. Há ainda outro tipo de preocupado por natureza, o hipocondríaco, cuja preocupação não depende de causas ameaçadoras, mas sempre do seu estado físico. O exame médico a que ele se submete não acusa transtorno algum, e se lhe explicam que esse transtorno é puramente funcional, produzido por um estado mental deficiente. Inútil querer demonstrar a essa pessoa que ela está errada. Sustenta com plena convicção que existe uma irregularidade orgânica e não acredita nas explicações. O hipocondríaco sente um medo esquisito de todas as coisas externas, não podendo aproximar-se de nenhum objeto exterior que lhe inspire medo. Seus negócios podem se desenvolver esplendidamente. Seus filhos podem estar adiantados nos estudos. Pode ter muitos amigos e gozar de grande prestígio na comunidade onde participa. Enfim, não tem nenhum motivo para temer o que quer que seja, mas intimamente tem medo de tudo. Está sempre esperando que alguma coisa mal lhe aconteça. Esse medo flutuante é produzido por uma condição física real, embora de nenhuma gravidade. Há realmente uma certa debilidade física e algumas vezes uma certa sensação de vazio na área torácica. De fato, a palavra hipocondríaco significa as regiões laterais do abdômen. As pessoas conscientes de sua debilidade física também são tímidas, e essa timidez conduz à preocupação. No entanto, embora tais indivíduos tenham essa preocupação física, não se dão conta de que a origem das preocupações está numa sugestão nociva que está atuando. Nesse tipo se reflete o círculo vicioso que aprisiona o indivíduo preocupado. De condições físicas já deficientes, o estado atribulado de sua mente intensifica a deficiência física. Por sua vez, a influência da mente, aumentando a depressão já existente, aumenta o círculo vicioso. O cansaço ou fadiga excessiva é outra condição física que favorece o desenvolvimento da preocupação. Sob o efeito de um intenso cansaço, o indivíduo sente o futuro como algo ameaçador e sombrio. O homem cansado teme mais o futuro. Nesse estado se manifesta maior preocupação pelas perspectivas de qualquer empresa do que quando se desfruta da plenitude das forças. Os nervos tensos contribuem para aumentar o cansaço. Como então combater a preocupação? Ao indivíduo afetado por um complexo de inferioridade, é necessário fazê-lo compreender que a solução das suas preocupações está dentro de si mesmo, não nas circunstâncias ou nas pessoas. É provável que deseje ardentemente melhorar suas condições, porém, seus esforços se acham mal orientados. Se examinar sua mentalidade, chegará à conclusão de que as suas preocupações cessariam como por encanto e o futuro voltaria a sorrir-lhe, cheio de promessas. O que necessita é tão somente substituir a sugestão enferma por uma sugestão saudável. Necessita comprovar que o conceito lamentável que faz de si mesmo provém tão somente da educação recebida durante a infância
e não que a sua mente seja de pouco valor. Sua preocupação permanente não tem qualquer justificativa e assim deve procurar libertar-se da carga que ele mesmo se impôs. Deve ainda lutar para libertar-se da má disposição para com o mundo, procurar converter a sua aversão para com as demais pessoas, procurando tornar-se cordial e amistoso para com os demais. Deve habituar-se a pôr sua mentalidade e ação a serviços dos demais. Sua salvação real reside no frequente trato com a sociedade e no interesse sincero para com os problemas dos seus semelhantes. O indivíduo introvertido não compreende que a sociedade é uma chave para a formação da mente e que, ao enjalar-se dentro de si mesmo, cria uma contradição com o princípio do desenvolvimento mental. A participação mental nos problemas alheios elimina, de modo geral, muitas preocupações. Enquanto estamos preocupados em resolver problemas dos outros, esquecemos as nossas preocupações. O indivíduo obstinado que se enche de preocupações por medo da oposição aos seus planos deve e necessita aprender a respeitar as opiniões alheias. Precisa compreender a estreiteza da sua mentalidade, que pretende que as mentalidades dos demais se ajustem à sua. Socialmente, é um desequilibrado. Para ele, as mentes alheias são facilmente amoldáveis às suas opiniões exageradas. Tal conceito é fruto exclusivo de uma sugestão má. O obstinado só considera lógico e certo aquilo que se ajusta às suas próprias ideias, ao seu conceito. Necessita aceitar certa elasticidade em suas ideias, a fim de ajustar-se ao meio social. Uma pequena análise convencerá o indivíduo obstinado que ele é apenas uma vítima de si mesmo e que uma reflexão serena lhe mostrará a vantagem de preparar sua mente para uma modificação eventual nos seus planos. Quanto ao indivíduo de natureza ingênua ou simples, o único remédio para o livrar das preocupações consiste no conhecimento cabal da realidade. O indivíduo sujeito a ilusões dessa natureza é vítima de uma autossugestão perniciosa. E somente encarando as coisas com base na realidade é que se convencerá de que a realização dos seus desejos deve ser encarada de forma prática, já que produz suas próprias preocupações por falta de sentido prático. Igualmente, poderia eliminá-las, mesclando seus sonhos com um toque de realidade. A pessoa que carece de controle emocional é sempre muito sensível e se preocupa com banalidades. Deve, pois, procurar manter-se afastada de situações que suscitem temor ou preocupação. Isto significa mais prevenção do que controle. Ademais, é impossível evitar que na vida ativa ou social não surjam problemas ou circunstâncias perturbadoras. Procurando reagir de forma diferente, encontram tais indivíduos capacidade para controlar suas mentes criadoras de preocupações. O hipocondríaco é, em princípio, de constituição física fraca e que é gravada ainda pelo efeito de uma mente fraca. Seu problema se resolve por meio de uma educação total. Com o mesmo ritmo que prospera sua mentalidade, sua saúde física se restabelece. Talvez necessite renunciar a muitas das suas obrigações e tarefas em que force demasiado a mente, havendo mesmo demasiada violência e exaltação na execução de suas numerosas obrigações. Assim, não deve expor todas as suas energias na fogueira de uma atividade febril. Necessita repouso e não alta pressão.
Isso se aplica igualmente ao indivíduo cheio de preocupações devido ao cansaço. Falamos até agora nos indivíduos preocupados por natureza. Agora falaremos nos indivíduos preocupados ocasionalmente ou preocupados ocasionais. Em contraste com a infinidade de pessoas que se preocupam consigo mesmas, em lugar de se preocuparem com perigos ou ameaças verdadeiras ou iminentes, existem aqueles que se preocupam com algo real que provém de um perigo positivo, uma ameaça à sua saúde, suas finanças, o futuro de um filho, a amizade e etc. Para esses, a preocupação externa não representa um problema de grandes proporções. Embora nem isso eles deixem de lhe dar importância. Uma preocupação é sempre uma preocupação, venha de onde vier. Uma boa medida para se combater a preocupação ocasional consiste em fazer-se alguma coisa, manter-se ocupado em outra atividade. Este conselho é valioso, entretanto, até certo ponto, pois o ato de manter-se ocupado com outra coisa pode também resultar numa tática inútil. Muitos indivíduos aplicaram essa tática e não conseguiram dominar sua preocupação. Não é simplesmente fazendo algo que se alivia a preocupação, mas sim realizando uma classe especial de atividade. A mente de uma pessoa preocupada se encontra como que aprisionada num círculo vicioso. Sua energia está em ponto morto e a tensão o impulsiona para uma distração. O que ele deseja é drenar essa energia para um canal livre no qual se consegue uma atividade espontânea que põe em ação todo o organismo. O abandono completo do corpo em ação desviará essa energia viciosa e preocupada, estendendo-a por todo o corpo. Qualquer esforço físico, esportes, por exemplo, ou cavar o jardim será útil. Não aconselhamos a leitura de um livro, pois qualquer atividade concentrada centraliza a energia em determinada parte do corpo, agravando assim a preocupação. Ainda, com respeito à preocupação ocasional, esta se ajusta sempre e ainda aos indivíduos que jogam sua felicidade numa só cartada, não pensando jamais em uma alternativa no caso em que a coisa não dê certo, que o negócio falhe por qualquer circunstâncias. É necessário certa preparação de espírito para enfrentar as eventualidades, uma predisposição a ajustar a um retrocesso, uma espécie de plano de reserva a se recorrer em caso de emergência. Se a preocupação empurra uma pessoa para a incerteza por não saber que rumo tomar no caso de lhe suceder o pior, tal preparação lhe permitirá então conhecer a direção a tomar. Em síntese, a preocupação é uma falta de versatilidade ou carência de recursos. Assim, pode-se conseguir a sua eliminação criando-se uma saída extra, uma fonte de recursos. O método para essa saída extra ou fonte de recursos consiste em se adotar dois expedientes, ou a sublimação, ou a adoção de outros projetos capazes de substituir os outros em casos de falha. A sublimação consiste em se substituir um desejo que encontra obstáculos. Logicamente, o substituto sublimado não é a mesma coisa que o meio natural de satisfazer um desejo. Um filho da pessoa mesma é natural. Um filho adotivo é o substituto sublimado. Traçar um plano de atividade sublimada para o caso de uma possível contrariedade é a melhor forma de prevenir-se contra os reveses do futuro. E assim, procedendo, a pessoa aliviaria a preocupação, pois tal maneira de pensar deixaria de se constituir em problema.
Se houver um fracasso, a pessoa estará na posse de novas possibilidades. Não está condenada a trilhar um só caminho. Uma ou muitas pessoas desejam realizar certos desejos, porém surgem temores de que essas esperanças não se realizem. Dessa forma, criam uma preocupação. Uma atividade ou substituição sublimada pode satisfazer um anelo. Uma das mais imperiosas necessidades da mente humana consiste em manter um bom impulso em estado latente. A preocupação, por sua própria natureza, é cega às alternativas. Indica que a mente se acha em um labirinto, não podendo nunca perceber possibilidades. Não prevê nem tem futuro a mente preocupada. Quando o indivíduo, atento ao princípio da substituição, se prepara para os casos de emergência, dificilmente se preocupa. Uma mente aberta e preparada para as alternativas vence a preocupação, que se parece ou equivale a uma mente fechada. Quem se prepara para as contingências tem que ter a mente aberta. Assim, a preocupação pode ainda ser considerada falta de preparo, falta de alternativas, de novos caminhos a seguir em caso de emergência. Quanto mais possibilidades ou caminha para o futuro projete uma pessoa, menos preocupações terá. Acredito, amigo leitor, que este capítulo lhe tem esclarecido muitas coisas. Um homem preocupado não alcança o êxito, e esse é seu objetivo. Assim, releia as páginas anteriores, dê um balanço nas suas preocupações e continue sua rota em busca do tão sonhado objetivo. E não se esqueça, deixa alternativas, novos caminhos abertos. Se, por acaso, um projeto não sair como esperava, e mantenha, sobretudo, o seu otimismo.